Senhor. És um escudo para mim, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. Clamei ao Senhor com a minha voz, e ele me ouviu do seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor. Salva-me, ó meu Deus, porque atingiste a todos os meus inimigos sobre o osso malar. Quebraste os dentes dos ímpios. A salvação pertence ao Senhor. Tua bênção está sobre teu povo. Agora vamos ver a explicação nessa Bíblia BKJ, né? Através aqui do capítulo 3. Este é um dos 14 salmos. Os salmos 3, o 7, 18, 30, 34, 51, 52, 54, 56, 59, 60, 63, 142, ligados diretamente por causa de seus títulos, que contêm eventos específicos da vida de Davi. Embora os títulos mencionam eventos específicos da vida de Davi, neste caso, a vez em que Davi fugia de Absalão, seu filho, o conteúdo destes salmos é variado. Por esta razão, o povo de Deus que se depara com uma variedade de circunstâncias da vida discutidas nesses salmos pode se identificar com as palavras do autor e ser abençoado. Só de você ler e se identificar com as palavras do autor aqui, no caso do que aconteceu, né, na vida de Davi, você pode ser abençoado. O episódio da revolta de Absalão e da fuga de Davi está registrado em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 18. Davi estava sofrendo por causa das ações de seu filho. Mas neste salmo, ele mostrou que dependia de Yahvé, de Deus, seu libertador, daqueles que o atacavam. Nestes versículos, a raiz hebraica aparece 3 vezes. Aumentaram Rabi, no versículo 1, e muitos, Rabim, que esta é a mesma raiz usada quando Deus ordenou à humanidade que se multiplicasse na terra, como está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E quando Deus prometeu a Abraão que multiplicaria seus descendentes. O problema nesse salmo é que a situação se inverteu e quem estava se multiplicando eram os inimigos de Deus e de seu servo. Esses inimigos são os agressores que ultimamente atacam o salmista e declaram que Deus não irá resgatá-lo. Então, os inimigos e os agressores que estavam aumentando, né? E os servos, né, daqueles que eram inimigos de Deus. Esses estavam aumentando e não o povo de Deus, o povo de Davi, no caso. Nos salmos de lamentação, os ataques ao salmista e os ataques a Deus estão intimamente ligados e com frequência são usados como um apelo a que Deus haja por amor à sua própria reputação. A figura de Deus como escudo é comum, principalmente nos Salmos 18, capítulo 18, versículo 30, capítulo 115, versículo 9 e capítulo 144, versículo 2. Ela representa proteção em tempos de ataque. Já a descrição de Deus como sendo glória de um homem é mais rara. A palavra hebraica kavod, costuma ser usada como referência à reputação ou à importância de alguém, sendo que o salmista descobriu sua importância e honra em seu relacionamento com Yahvé. Para quem não sabe, Yahvé, o nome de Deus é Jeová, tá? Yahvé em hebraico. E não em sua própria força. Então aqui ele o uso aparece aqui para indicar que o salmista ele descobriu a importância de Jeová Deus, né? E a honra através do seu relacionamento com ele, não com a força, né? Não uma coisa forçada, uma coisa obrigada, mas no relacionamento. A palavra ouviu expressa a ideia de ação concluída no hebraico.
mas aqui aparece, mas aqui parece ser usada para indicar a confiança de que Deus sempre responde. O Santo Monte é Sião, o lugar em que Deus habitava no meio de seu povo. Então, sempre que eles clamavam a Deus, eles tinham a certeza de que Deus o ouvia, né? E o lugar que eles sempre clamavam era esse, né? No Santo Monte de Sião. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Essa era a fé que Davi tinha, que sempre Deus ouvia. E ele era grato a tudo, né? Desde o momento que ele ia dormir ao momento que ele acordava, ele confiava em Deus. Continuando aqui, ó, deitei e dormi. São maneiras poéticas e tangíveis de se descrever um estado de segurança. Só uma pessoa que se sente segura é capaz de dormir tranquila, sem pensamentos perturbadores. Salmos 4, capítulo 8, faz uso da mesma combinação de verbos e acrescenta a expressão em paz. O próprio salmista estava confiante de que tornaria a acordar, porque o próprio Yahvé o sustentava e o mantinha e ajudava. A segurança do salmista era independente de suas circunstâncias. Mesmo ele estando cercado de inimigos, ele tinha fé e acreditava que Deus era com ele. A confiança na proteção de Deus não depende das circunstâncias. Então, se ele estivesse passando por circunstâncias boas ou ruins, ele confiava em Deus, acreditava e tinha segurança de que Deus o protegeria. Embora o clamor do salmista ao Senhor esteja no versículo 4 e ao versículo 7, que identifica o conteúdo da sua súplica, o pedido é muito breve, composto de 2 imperativos. Levanta-te e salva-me. O primeiro imperativo descreve uma mudança de estado, de descanso para ação. A ação que traz salvação é expressa em termos vividos. O versículo 8 contém uma verdade teológica, atemporal. Só se pode confiar em Yahvé para salvar seu povo. Essa parte aqui, quer dizer, o primeiro versículo imperativo descreve uma mudança de estado. Ali ele se sentia seguro e pedia a Deus a salvação para sua alma, confiando que Deus o salvaria, né? Então, ele saiu desse estado de descanso para o estado de ação, né? A ação que traz a salvação, ela é expressa em termos vividos, que é o que diz no versículo 8. A salvação pertence ao Senhor. Tua bênção está sobre o teu povo. Então, ele está aqui afirmando que a bênção do Senhor está sobre aqueles que o servem, sobre aqueles que creem nele e sobre aqueles que confiam nele e oram e acreditam e buscam e aqueles que vivem de acordo com os mandamentos de Yahvé, de Jeová Deus, ou seja, aqueles que fazem a vontade de Deus. Então esses estão seguros de que podem dormir descansados, mesmo que tenham problemas, circunstâncias adversas, inimigos ao seu redor. Confia no Senhor, confia num Deus que tudo pode, que tudo são fazem, as coisas passam. Hoje você está vivendo um momento difícil da sua vida, mas amanhã, futuramente, você pode estar melhor, né? E tem que sempre confiar. Não adianta nós desesperarmos, porque é Deus sobre todas as coisas. Só há Deus em tudo, né? Ao deitar, ao levantar, a partir do momento que nós acordamos, nós respiramos, né? E nós só respiramos por ajuda de Deus. É Ele que comanda a nossa mente, o nosso coração, o nosso andar. Nós não fazemos nada se não for Ele. Por isso, toda honra e toda glória seja dada somente a Deus. É isso. Esse capítulo de Salmos, ele inspira a segurança, a confiança, né? A confiança no único Deus verdadeiro. Tá bom? E amanhã a gente continua a nossa leitura.